Olá, eu sou o Alfim. Você que é meu aluno, já foi meu aluno, me conhece, eu sou professor e resolvi trazer um pouco de realidade e educação para chegar mais perto de você. Hoje eu estou com o Maurício Reis, que é gerente de RH do Grupo Accor, e ele vai falar coisas que normalmente ele não pode falar quando ele está trabalhando. Maurício, como é o dia a dia aí de um gerente de RH? Tudo bem, Roberto? Tudo bom? Muito bom estar aqui com você. Começa com uma pergunta quente para mim, né? Como que é o dia a dia de um gerente de RH hoje, né? No século XXI, 2026, a gente está... Todos os nossos alunos são do século XXI, fique tranquilo. Pois é, esse que é o problema. Esse que é o problema. O mundo do trabalho está passando por muitas transformações. Principalmente depois da pandemia, muita coisa mudou, muita coisa aconteceu. O comportamento das pessoas que estão ingressando no mercado de trabalho mudou completamente. As opções que as pessoas têm de trabalho são novas. Então, hoje, um gerente de RH, ele tem, em qualquer empresa, não é só na hotelaria, mas em qualquer empresa, em qualquer lugar do mundo, ele tem uma principal preocupação, que é trazer talentos para dentro da empresa. Hoje, a gente vive, para usar um clichê, o apagão de mão de obra. Isso é geral, mundial, todos os setores. Então, nós, no nosso dia a dia, estamos tentando lidar com isso, né? Se adaptar a essa nova realidade de conseguir trazer boas pessoas para trabalhar e que essas pessoas se identifiquem com a cultura da empresa e fiquem. Nosso maior problema, o que tira nosso sono hoje é isso. Falta de talentos, falta de pessoas para fazer a entrega que a gente precisa fazer para o nosso cliente. Mas isso não seria, de uma certa maneira, um pouco de preconceito? Porque quando eu entro numa sala de aula, eu encontro de tudo. E eles, principalmente os que estão fazendo um curso técnico, profissionalizante, eu vou confessar uma coisa, eles se borram de medo de RH. Ou para uma entrevista, ou para um processo seletivo. Eles se sentem, muitas vezes, num BBB da vida, né? E aí, esse medo faz sentido, não faz? Eu acho que isso mudou um pouco, Roberto, principalmente depois da pandemia. Hoje a gente tem que agradecer muito se o candidato atende uma ligação. Se ele atender a ligação e comparecer em entrevista, a gente praticamente contrata à força, porque ele entrou no local da entrevista, ele não sai mais. Então, não sei, eu acho que o RH tem um pouco desse estigma mesmo de ser intimidador, de ser aquele cara que está te avaliando, mas a gente tem hoje um equilíbrio maior. As pessoas hoje, elas, como eu falei antes, né, na minha introdução, elas têm muito mais opções de onde trabalhar, o que fazer, elas têm um sonho de ter um trabalho com um horário flexível. Então, eu vou te dizer que hoje o RH tem mais medo do candidato do que o candidato tem medo do RH. De maneira geral, os processos seletivos mudaram muito também, né? Hoje se usa muito inteligência artificial, tem muita filtragem de currículos, escolha de currículos, onde uma pessoa não avalia presencialmente ou pessoalmente os conteúdos, são algoritmos, são máquinas que escolhem. E, como eu te falei, pela dificuldade de atração e retenção, a gente está acelerando os processos, né? Abrindo mão de certas habilidades que a gente, no passado, valorizava e começando a valorizar outras. Não tem isso, não. Acho que ter medo de uma entrevista não vai funcionar, porque quanto mais autêntica a pessoa for, né, no momento que ela está ali se expondo, se vendendo, né, vendendo a sua imagem como candidato, quanto mais autêntica ela for, mais chance ela vai ter de ser contratada. Até se ele falar que ele odeia atrapalhar. Muita gente fala isso, né? O que não falta hoje é meme, né, no Instagram, ali, aqueles reels, aqueles stories, falando nesse tom, né? A pessoa chega, ela é tão sincera, fala que odeia trabalhar. Claro que ele não vai falar isso, né? Então, isso é um exagero, ali é uma brincadeira que se faz, mas ele tem que ser autêntico, né? Ele não pode vir com aquele papo, qual que é o seu maior defeito?
meu maior defeito é ser perfeccionista. Não, pelo amor de Deus. Ele tem que dizer, olha, eu tenho... Ou eu vim aqui para aprender, né? Eu vim aqui... Mas isso até faria algum sentido, mas... Ele tem que ser sincero, né, com relação aos sentimentos dele, porque no dia que ele começar a trabalhar, tudo isso virá à tona, as pessoas vão sacar, né, como que ele realmente se comporta. Então, tenta ser o que você vai ser no dia seguinte. Eu acho que essa que é uma dica que a gente dá. Não tenta decorar, não tenta parecer o que você não é. E então, vamos assim, você mais ou menos tem uma ideia do que se ensina hoje. É prático o que a gente aprende na escola? As escolas que preparam esses alunos, eu falo desde o ensino médio, vamos considerar basicamente a partir do ensino médio, o curso técnico, ele vai usar isso na escola em que momento? A educação nesse sentido, ela atende essa realidade do século XXI? Ou esse aluno vai ter que ser um pouco mais criativo e buscar alternativas para aprender outras coisas? Porque o que eu vejo muito são programas, alguns muito antigos, né? E ainda do século XX, né? Então, muitas vezes a pessoa fala, por que eu estou estudando isso? Porque, então, assim, o que ele vai ter de vida real? Quer dizer, como é que a gente junta essa necessidade de informação e conhecimento que ele tem que buscar com aquilo que ele vai ter no dia a dia? Como lidar, sei lá, com um cliente mal educado, chato, preconceituoso, né? Porque ele vai lidar com uma série de perfis de pessoas, inclusive que vêm de outra cultura, é um hotel, né? E aí, como é que a gente concilia isso? A educação ela tem um papel fundamental em todas as áreas da sociedade, né? Então, eu estava te falando agora há pouco que o mercado de trabalho mudou. Por que o mercado de trabalho mudou? Mudou porque as pessoas mudaram. O mercado de trabalho, ele normalmente é mais ágil para se adaptar a essas mudanças. Então, as empresas elas têm condições de se desenvolver e de se adaptar a esse novo jovem que está começando. A educação, na minha opinião, não evoluiu tão rápido. Então, a gente continua com o modelo de educação, como você falou, do século passado. Eu acho um absurdo você ainda ter modelos de aula onde você tem um cara falando ali na frente, um monte de aluno venerando aquele cara como se fosse um deus e ouvindo, sem participação, sem dinamismo. E a educação vai precisar se adaptar a esse novo momento que a gente está vivendo, esse novo comportamento das pessoas. Agora, independentemente se ela está sendo aplicada num modelo antigo ou se ela está se modernizando, a gente sabe como a educação ela tem um papel de formação humana da pessoa. Então, para além das habilidades técnicas, do que ele vai aprender, ele tem também que se formar como ser humano ali na sala de aula, né? Então, a convivência com alunos, com professores, o fato dele ter responsabilidades, entregas para fazer, vai formar ele como ser humano. Então, se o jovem ele tem uma boa educação, tanto de base quanto técnica, de habilidades que ele vai aprender, ele vai ter mais chance de se dar bem no mercado de trabalho. Claro que você estuda muita coisa, muito conteúdo, e não é exatamente aquilo que ele vai encontrar. Ele provavelmente vai encontrar outras coisas. Mas isso dá uma bagagem para ele, né? Ele aprende uma parte técnica, mas ele também vai buscar um repertório que ele desenvolveu por relacionamento, por pesquisa, por interesse. A gente sabe como hoje as pessoas têm acesso fácil à informação, o que é muito bom por um lado, mas é perigoso por outro, porque você pode acabar entrando ali em notícias falsas, em coisa de TikTok, de Instagram, que não tem menor fundamento, charlatanismo. A pessoa tem que ter uma boa base para saber diferenciar o joio do trigo, saber fazer boas pesquisas e continuar. A educação ela é continuada, né? Ele chega no mercado de trabalho, ele vai continuar aprendendo, ele vai precisar continuar se aperfeiçoando. Muitas empresas fornecem isso, dão isso para as pessoas como uma formação, uma universidade corporativa, mas o aluno também tem todas as condições, o aluno profissional, né, que nesse momento ele é um ex-estudante e um profissional,
ele também pode ter a iniciativa de buscar a sua própria formação. E a maioria desse pessoal que vai trabalhar com você tem esse comportamento, essa iniciativa? Eles querem, eles buscam mais conhecimento ou eles se acomodam lá? Meu trabalho é esse, vou ficar aqui e tal. Eu não sei te dizer se é a maioria ou se é a minoria, mas o que eu percebo é que a gente tem hoje entrando, né, no mercado uma geração, a geração Z, né, uma geração muito nova, muito diferente das gerações anteriores, que a gente está aprendendo a lidar com eles. Então, uma geração totalmente digital. Eu diria que eles estão aprendendo a lidar com a gente, né? Eu acho que os dois, né? A convivência entre gerações é muito rica, né? Mas tem que ter compreensão dos dois lados. Eu conheço pessoas da geração Z que são totalmente acomodadas, que são aquele estereótipo que a gente vê dos zoomers, né? Que não querem saber de nada, que estão largados, mas eu conheço também muita gente muito boa, porque quando uma pessoa da geração Z tem uma atitude positiva, eles voam. Eu até comentei com você outro dia de uma pessoa que trabalha comigo, uma menina que estudou biomedicina, aí de repente ela resolveu que ela queria trabalhar com RH, está trabalhando comigo e ela é 23 anos, já vejo assim, em pouquíssimo tempo, a ascensão que ela vai ter na carreira dela, porque ela é muito disciplinada, muito comprometida. Isso que eu estava te falando, de ir atrás de informação, de ir atrás de recursos, de pesquisar, de não se acomodar, ela tem, e muitos jovens como ela têm, tirando também o fato de que são pessoas que navegam muito melhor no mundo digital, então tem muita facilidade, qualquer nova ferramenta que ela precisar usar, ela vai aprender muito mais rápido do que eu. Você falou uma frase interessante. Ela fez biomedicina e quis trabalhar com RH. O que é trabalhar com RH? Porque a gente fala muitas vezes, eu quero trabalhar com marketing, eu quero trabalhar com finanças, eu quero trabalhar com RH. O que é de verdade? Eu vou numa empresa trabalhar com RH. O que o cara de RH faz? O que essa menina faz? Qual é o dia a dia dela? Ela faz um pouco de tudo, né? Dentro da minha equipe, ela é um pouco um coringa, porque ela, justamente por ela ter muitas habilidades diferentes, né? Ela tem competências muito diversificadas, ela faz um pouco de tudo. Mas o RH, muitas vezes, a gente tem uma noção de que o RH ele contrata as pessoas, né? Isso é uma parte pequena, né, do trabalho do RH. Você lembra quando as empresas chamavam o RH de DP? Uhum. Pois é. Até hoje, isso que seriam... Passa no RH era sinônimo de demissão. Era, né? Sinônimo de demissão, mas tem um monte de chatice, um monte de burocracia, um monte de coisa legal, de processos administrativos que se executa no RH, que hoje ainda é a maioria, né? Do tempo de um setor de RH, a maior parte do tempo das pessoas é para isso. Mas, além disso, claro, contratar... treinar as pessoas, acompanhar o desempenho dessas pessoas. Hoje a gente tem questões como diversidade e inclusão, que muitas empresas estão comprando essa causa, está dentro do RH também. Então, é muito amplo o leque de atuação do RH, sempre relacionado ali com essa relação do trabalho e pessoas. Não, né? mas assim, você entendeu, eu concordo. Eu estou pensando assim, vamos pensar que aqui você tem um bando de adolescentes ou jovens que querem entrar. Por que ele deveria estudar RH? Quer dizer, qual é o primeiro dia do RH? O que ele faz no primeiro dia? Para onde ele vai? Qual é a rotina do trabalho dele? Porque eu sinto muito isso em sala de aula, né? Eu quero trabalhar com propaganda, por exemplo. Aí eu pergunto, o que é propaganda? Sei lá, fazer comercial, né? E para aí, né? E para quem nunca viveu o dia a dia, eles têm muita dificuldade. E antigamente os programas de estágio tinham um pouco essa função, né? Que também mudaram no século XXI. Né? Como você falou, as pessoas, está difícil arrumar quem queira trabalhar. Sim. Né? Então, assim, como é que a gente explica para um jovem que está chegando agora o que é trabalhar no RH?
Tá, quando você fala, vou trabalhar com pessoas, o que ele vai fazer? Ele chega de manhã e faz o quê? Ele vai aonde? Ele fala com quem? Né? Eu queria passar um pouco... Eu percebo essa ansiedade, entendeu? Então, eu queria passar um pouco essa resposta para alguém que faz isso todo dia. Pode ser RH, pode ser marketing, pode ser hotelaria, eu acho que não importa. Qualquer profissão vai ter mais ou menos o mesmo script, né? Ali nessa transição da escola para a empresa. Então, não precisamos... vamos usar o RH como exemplo, mas pode ser qualquer outra área. Tem um ritual de passagem, né? Tem um ritual de adaptação. Quando ele chega no mundo corporativo, muitas vezes ele toma um choque, porque não é exatamente igual à escola, não é exatamente igual à família. Cada empresa tem uma cultura, tem suas regras. Então, a primeira coisa que ele precisa entender é que ele tem que estar atento aos códigos internos da empresa, ao que a empresa exige. Tem empresas que são mais rigorosas, outras que são mais flexíveis. Ele vai, antes de mais nada, aprender a navegar num mundo novo. Essa que é o grande desafio dele. E depois, o que ele vai aprender, o que ele vai desenvolver, sempre vai ser na prática, né? Ele nunca vai saber. Ele pode ter uma ideia. Eu sonho com propaganda porque eu gosto eu assisto propagandas, eu me identifico com isso, eu gostaria de fazer isso na vida. Ele não vai fazer isso no primeiro dia, né? Ele vai fazer um monte de outras coisas que ele só vai conhecer na hora que ele realmente começar a trabalhar. E não tem problema se ele chegar e não é aquilo, né? Começar a perceber que não é aquilo. Eu sempre falo, uma hora você vai encontrar, né, a sua vocação, alguma coisa que você gosta. O exemplo da Mônica, essa moça que trabalha comigo que eu te falei, não acho que ela largou a biomedicina e falou, eu quero RH. Eu acho que ela estava procurando emprego, não tinha emprego na área dela, achou um emprego na outra área e, por felicidade dela e minha e nossa, da empresa, ela se deu muito bem naquilo. Mas só no dia que ele começar é que ele vai entender qual que é a realidade. E também não tem uma fórmula, quer dizer, tem empresas horríveis, tem empresas que são tóxicas, que são negativas, e tem empresas que são muito boas. Ele vai ter que ir procurando isso, né? É engraçado, uma coisa que eu falo em aula, né? Quando alguém procura, eu falo assim, busque um lugar onde o que você sabe, mesmo que na cabeça dele seja pouco, ele vai ser uma solução. O que a empresa está buscando é solução. Então, não pesquisa só a empresa, ou não pesquisa o mercado, pesquisa o que aquele mercado demanda, né? Quais são as necessidades. Por exemplo, eu sempre pensava na área de turismo, né? Durante a pandemia, porque praticamente morreu o turismo durante a pandemia. Como foi essa experiência pós-pandemia para vocês? Porque muitos hotéis fecharam, muitas companhias aéreas quebraram, né? E aí, você está num ano pleno, funcionando, aí vem uma pandemia, e aí a gente faz o quê dentro? Quer dizer, como é que o RH lida com a ansiedade, com a expectativa, com ninguém, com falta de cliente? Como foi, por exemplo, o Grupo Accor, essa volta pós-pandemia? Deve ter sido bem complicada, né? Sim. A pandemia, para o turismo e para a hospitalidade, ela foi arrasadora. Teve segmentos que não se afetaram, pelo contrário, eles até ganharam com aquela situação, mas o turismo, num primeiro momento, acabou, né? Depois, começou também pelo fato das pessoas quererem sair de casa a rolar um turismo local, né? Então, teve isso, mas num primeiro momento foi um desastre. A gente teve que demitir muita gente, a gente teve que usar ali as regras do governo para poder manter algumas pessoas. Então, foi muito difícil para as empresas lidar com a pandemia, porque a gente estava falando com pessoas. Felizmente, eu trabalho numa empresa que teve a oportunidade de ajudar essas pessoas, e isso foi muito legal. Mas depois da pandemia, o turismo ele cresceu muito rápido. A retomada foi muito rápida e exponencial.
Então, porque elas estavam ansiosas, né? tinha um desejo, uma vontade de viajar reprimida ali, e aí quando liberou, as pessoas vieram com tudo. Então, da pandemia para cá, o turismo, se você ler, os números são cada vez mais impressionantes. Agora, o que ficou para a empresa, né? As empresas estavam felizes, né? As empresas hoteleiras, companhias aéreas, restaurantes estavam felizes porque estavam retomando, tinha cliente. Só que não tinha gente para trabalhar. Fiquei sabendo de restaurantes na Europa que fecharam restaurantes antigos, tradicionais, que fecharam por falta de mão de obra. Tiveram que fechar as portas, porque não tinha e continuou não havendo. Então, o pós-pandemia, ele, para o mercado de trabalho, trouxe esse fenômeno novo, relativamente novo, mas muito mais intenso, que é a falta de mão de obra, o fato de você, como empresa, ter que concorrer com outros modelos de trabalho que surgiram e que se potencializaram na pandemia. Então, a gente volta naquilo que eu estava falando no início, ao cubo, porque pós-pandemia ficou isso, né? Hoje é muito difícil ter boas pessoas para trabalhar. É muito difícil ter pessoas para trabalhar, boas pessoas é praticamente impossível. Então, ficou isso, né? O pós-pandemia para o mercado de trabalho e dentro da hospitalidade, principalmente, que tem essa questão da 6x1, que a gente pode depois entrar nesse assunto, que tá muito em voga, mas ficou essa dificuldade meio que permanente. A gente não vai resolver essa questão. A gente vai precisar aprender a conviver com esse turnover alto, com essa escassez de mão de obra e se adaptar a essa nova realidade. Não dá para ter ilusão de que amanhã vai voltar tudo ao normal. Então, aí pode ser uma oportunidade para as escolas, justamente entrar. Como é que você educa nesses períodos de turnover? Como é que você cria esses processos para que você não tenha uma qualidade que baixe, por exemplo? Eu acho que sim. Eu acho que as escolas têm um papel, sim, principalmente naquilo que eu estava falando antes, de formação humana, né? Acho que a escola tem esse papel, tem que ensinar a técnica, mas tem que ensinar a pessoa a ter uma atitude positiva. A gente fala muito dentro de RH que o mais importante na hora de uma contratação não é o que ele sabe fazer. Tarefas, processos, a gente ensina. Mas a gente não pode ensinar uma pessoa que tem 17, 18, 20 anos a ter um comportamento dessa ou daquela maneira, né? Então, é muito comum a gente dizer que quando um processo seletivo não é bem feito, você contrata pelas competências, pelo que ele sabe e demite pelo comportamento. Então, você já demitiu por comportamento? A maioria das demissões são por comportamento, a grande maioria. É muito raro alguém entrar numa empresa porque disse que sabe fazer uma coisa, mas não sabe coisa nenhuma. Vou te dizer, quase 100% das demissões é por comportamento. E o que você fala? Uma merda? Tchau. Né? Chega. A gente não pode falar, né? Mas pensa. Quando o RH que está demitindo, ele sabe conduzir essa conversa, ele acaba deixando também uma mensagem ali, uma possibilidade do outro entender onde ele errou, se aprimorar. Mas tem que ter muito tato, né? Porque as pessoas dificilmente enxergam esse comportamento que está levando àquela demissão. Muitas vezes isso está relacionado à forma como o chefe trata, ou como ele trata o chefe. Mas o importante na hora de você fazer essa demissão com consciência é ser transparente, dizer o que está levando aquilo para dar uma oportunidade para a pessoa melhorar. Existe uma espécie de cartão amarelo? Assim, uma pessoa que está lá trabalhando, ela consegue perceber, a empresa dá dicas para ela, mesmo que disfarçadas, que você está na pauta do gol, mais uma, você vai levar um pé na bunda, alguma coisa nesse sentido? Assim, tem alguns sinais que podem levar, que antecipam uma possível demissão? Porque, assim, errar
todo mundo erra, não é isso que demite. Mas, assim, como é que a pessoa fala, opa, estou no caminho errado, a empresa finaliza isso? Deveria. Olhando ali o processo de RH, como ele deve ser feito, isso deveria acontecer. Uma demissão nunca poderia ser uma surpresa. E existem ferramentas e mecanismos dentro do RH que dão a oportunidade do gestor fazer esse tipo de sinalização, buscar a correção daquele problema. Então, deveria. Só que, do outro lado, né, o gestor, o chefe, também é um ser humano. E a maioria dessas pessoas evita conversas difíceis. Então, ele vai deixando de dar essas sinalizações com medo de prejudicar ali a relação e, no fim das contas, acaba acontecendo o que não deveria acontecer. É a pessoa ficar totalmente surpresa porque recebeu uma demissão. Mas, para responder a sua pergunta, o cartão amarelo é parte do processo, ele deveria existir. Da onde eu posso deduzir que tem o maior problema não é nem com o novato, é com o gestor. Ah, sim, não tenho dúvida nenhuma. O gestor é o nosso maior problema. Todos os... Né, você perguntou se eu já demiti alguém por comportamento, e eu te respondi que a maioria das demissões é por isso. Mas tem um papel da empresa, né? Muitas vezes, às vezes até a pessoa está certa, quem está errado é o gestor. A gente, como RH, nem sempre consegue fazer esse processo de uma maneira equilibrada e justa, porque o gestor ele tem poder, né? Ele tem a caneta, a visão dele pode vir a prevalecer, né, numa disputa ali de conflito, mas eu não tenho dúvida nenhuma. Um bom gestor, ele vai ensinar as pessoas, ele só vai demitir realmente quando tem, de fato, um problema, ele vai dar essas dicas, né? Vai dar esse cartão amarelo que você falou para a pessoa, mas tem muito gestor que não faz esse papel e isso prejudica quem está entrando e prejudica o RH. Deixa eu dar uma dica. Gente, vocês viram, a culpa é do chefe, não é fantasia, é verdade, a culpa é do seu chefe. Voltando. Então, isso é uma boa notícia para o aluno, porque a gente sempre fala, né? A culpa foi do meu chefe, ele que não me entendeu. Sim, a culpa é dele. E eu vejo muito isso, né? Eu vejo isso em muitas instituições, em muitas empresas. A falta que faz você sair um pouco daquela sensação, talvez, de poder que a pessoa tem, para tentar ver como é que aquele contexto vai fazer a tua equipe funcionar melhor, né? Então, eu tenho muitos alunos que vão procurar os cursos, vão procurar a educação depois que foram demitidos, né? E aí ou para recolocação, ou para tentar se entender, ou para mudar de ramo e tal. E eu percebo que a maioria, uma boa parte, não sabe por que foi demitido. Eu acredito. Provavelmente eles não sabem por que foi demitido. É muito provável que não saibam mesmo, porque, como eu te falei, os gestores eles evitam conversas difíceis. Então, muitas vezes ele prefere falar, foi um corte de pessoal porque a empresa está passando por dificuldades. Mentira, ele foi demitido por algum motivo que o gestor não quer dizer. Então, você estava falando, né, do papel desse gestor. Esses jovens que estão estudando hoje e que estão ingressando no mercado de trabalho, provavelmente eles têm, né, se eles querem trabalhar numa empresa, na tal da CLT, provavelmente eles têm um sonho ali, estão almejando crescer. E, portanto, em algum momento se tornarem gestores. E é importante que ele tenha consciência de que ser um gestor é apenas um papel dentro da organização. É um trabalho diferente que alguém faz. Ele tem obrigações diferentes dos outros, mas ele não tem, ele não é investido ali de um poder diferente, de alguma, ele
ele não pode ser endeusado, ele não pode se sentir dessa maneira. E isso que acontece, né? Uma promoção para um cargo de gestão acaba tocando em alguns aspectos ali emocionais, né, de personalidade da pessoa, daquele gestor, que transforma ele num cara abusivo. Por quê? Porque ele está se achando, né? Ele começa a se achar, ele acha que esse poder foi dado a ele, que ele tem que usar. Então não sabe lidar com isso, e aí a gente volta naquilo que a gente estava falando antes. Uhum. As demissões são mal feitas, não ajuda as pessoas a se desenvolverem. Então, e a empresa, às vezes, perde duas vezes, né? Porque você promove uma pessoa que tinha uma boa função, desempenhava bem, coloca ela como gestora daquela área, ela não tem um perfil de gestora, e a empresa perde o bom profissional que ele era, e ainda é obrigado a dispensá-lo depois, porque ele não pode voltar à atividade anterior. Ele acaba perdendo 2 profissionais em um, né? Exatamente, isso acontece muito. Né? Mas por quê? Porque promove pela técnica. Uhum. Né? Hoje, né, a gente estava falando, falta de mão de obra, falta de gente para ocupar certas posições. Bom, não tem ninguém, o que a gente faz? Promove o melhor ali da equipe para ser o chefe dessa equipe. Se essa promoção foi pelos aspectos humanos, comportamentais, que você já identificou que ele tem, ok, provavelmente vai dar certo. Mas se você promove só porque aquele cara é o que sabia mais, não vai dar certo. Porque saber, né, como a gente falou, não vai resolver o problema. Saber se ensina, né, se aprende, mas o resto, né, o comportamento, não. É dele. Também se aprende, talvez, mas demora muito mais, né? São processos. Terapia, né? Terapia, educação, né? Que a gente falou, o papel que essa educação tem. Então, sim, promover alguém para um cargo de gestor sem haver, né, a certeza de que ele está preparado, vai queimar. Primeiro, vai destruir o ambiente ali, o clima da equipe, e depois esse próprio cara mal promovido vai sair. O que as escolas poderiam fazer nesse sentido de, hoje, pelo que você está falando, motivar, né? Você tocou numa coisa que valeria a pena falar, o 6x1, as mudanças CLT. A gente estava conversando outro dia, você falou que hoje um jovem que fala que vai ser CLT, ele é zoado na galera dele, né? Eu tive alunos que, aí mais adolescentes, né? Eu falei, o que você quer ser? Ele falou, cantor de rap. Eu falei, e por que você não é? Ele falou, porque eu canto mal e não sei fazer rap. Mas é você, porque ganha muito, né? Então, como tem outros que não sabem jogar bola, mas ele quer ser jogador porque ele vê notícias. Então, como o que poderia ser feito, tanto pelas escolas como pelo mercado, para remotivar, sem cair naquela coisa da questão política, porque ele ganha Bolsa Família, que eu acho que é outra coisa. É trazer de novo o prazer de trabalhar. Eu estou com 70 anos e amo dar aula, né? Já me convidaram para aposentar diversas vezes, eu estou fugindo do RH, né? Então, assim, como é que você traz esse tesão de novo, né? Eu acho que a escola tem um papel, os profissionais da área têm um papel, e a CLT tem um papel também, né? Porque ela tem regras que, às vezes, são limitantes. Como é que a gente põe cada um e resolve esses? Bom, a gente já falou um pouco da escola, né? Antes, né, do papel que ela tem na formação humana, no desenvolvimento de comportamentos, também no desenvolvimento dos conhecimentos do aluno. Então, a educação é fundamental e sempre vai ser, e a escola, acho que ela precisa acompanhar a evolução dos tempos. Isso vai precisar acontecer mais dia menos dia. Agora, você falou da 6x1, né? Que é um tema que está sendo muito discutido. Começou ali, não sei se você lembra como começou. Começou com um cara que ele era atendente de farmácia no Rio de Janeiro. Ele se revoltou ali com a escala 6x1, começou um movimento. Esse movimento viralizou no Instagram, depois uma deputada comprou a ideia, levou, e isso está se discutindo. É muito provável que a gente chegue em alguma coisa com isso. Para mim,
dentro da hotelaria, isso sempre foi um problema. Antes da pandemia já existia dificuldade em atração e retenção, e quando a gente ia pesquisar, ia perguntar para as pessoas por que elas não estavam ficando, muito antes de se falar em 6x1 como se fala hoje, já era isso. A jornada de trabalho já era um problema. Então, eu acho que as empresas estão com um pouco de medo de que essa nova jornada passe, mas, no fim das contas, tem duas coisas, né? Primeiro que, na prática, ela já acabou. As pessoas já decretaram o fim da 6x1, porque você praticamente não consegue contratar alguém nesse regime. Ou, quando consegue, a pessoa não vai estar feliz, porque realmente é muito, muito desgastante. E aí, voltando ao que eu estava dizendo, eu acho que se a gente tiver jornadas de trabalho mais humanas, mais flexíveis para as pessoas, vai melhorar muito, muito a atratividade das empresas. Então, não adianta nada a empresa insistir naquela carga horária que sempre aconteceu, porque vai aumentar custo, porque eu vou ter que aumentar não sei o quê, e não ter gente para trabalhar, né? Então, hoje, pelo contrário, algumas empresas estão tomando a frente, estão se antecipando a uma nova legislação, flexibilizando suas jornadas para conseguir atrair as pessoas. E eu concordo que esse é um fator que dificulta muito a motivação das pessoas. Não dá para ser feliz trabalhando 6 dias por semana, com os trajetos, né? Na hotelaria, muita gente operacional que mora muito longe, demora 2, 3 horas para ir trabalhar e para voltar. Imagina, né, como que é a vida dessa pessoa, muitas vezes tendo uma segunda jornada em casa, cuidando da família. As empresas vão ter que resolver isso, né? Então, se vier por legislação, ok, como já aconteceu no México, já aconteceu em outros países vizinhos recentemente. Então, eu imagino que a gente vai evoluir para isso, e eu tenho certeza que isso vai ajudar muito na retenção das pessoas. Uma curiosidade, quem limpa a piscina do hotel pode usar a piscina em algum momento? Quem arruma o quarto de um hotel de luxo pode usar o quarto em algum momento? Normalmente não, mas a gente tem lá na Cora a gente tem um procedimento, né, de contratação, de integração da pessoa, que é justamente isso. Antes dela começar a trabalhar, ela vai vivenciar o que é um hotel. Então, o primeiro dia, ela é convidada a se hospedar. Então, ela vai poder... Se ela se hospeda e depois pede demissão. Não, ela se hospeda e entende o que o cliente dela vai receber, né? Então, imagina um absurdo de uma pessoa que, por exemplo, trabalha num restaurante e nunca provou o que está sendo servido, né? Então, ela vai vivenciar um dia no hotel, vai saber o que o cliente sente. Isso vai ajudá-la a trabalhar de uma maneira mais consciente sobre a entrega que ela está fazendo. Agora, trabalhar em turismo, em hotelaria, em lazer, não é usufruir disso, né? É entregar esse serviço. Ela pode ter oportunidades, e vai ter oportunidades, dependendo de onde ela trabalhar, mas, né, não dá para ficar com aquela ilusão. Eu quero trabalhar em turismo porque eu vou viver viajando. Não é assim. Tem alguma coisa assim que você gostaria de falar no sentido de mudanças que poderiam ser feitas ou na atitude de alguns alunos, não respondendo tanto para mim, respondendo para os alunos mesmo, que não fosse aquele, né, uma coisa que eu percebo, nada contra os profissionais que atuam nisso, né, mas pegou-se um certo ranço da figura do coaching, né, que é aquela pessoa que fica dando muitos conselhos, muitos caminhos, e que muitas vezes eles não são críveis, né? O aluno olha com uma certa desconfiança, né? Existe nesse sentido alguma coisa que a gente pode falar para esse aluno que vale a pena ele de repente desenvolver uma carreira na área, pode ser de RH, pode ser no turismo,
pode ser na hotelaria, né? O que motivaria ele? Vou falar um pouco do ponto de vista da hotelaria, né? Que eu acho que é uma área que eu conheço bem e que tem essa falta de talentos. A hotelaria, como eu estava falando, não é um mar de rosas que você vai trabalhar e usufruir daquelas coisas gostosas que é viajar, né? Que é piscina, como você falou, comer bem, tudo isso. Não é isso. Pelo contrário, é um trabalho, principalmente no começo da carreira, é um trabalho desgastante, é um trabalho que exige muitas horas, exige muitas vezes esforço físico. Então, é uma carreira que muitas vezes a pessoa não escolhe, né? Ela vai parar ali e descobre, por necessidade, e descobre ali uma profissão. Agora, a hotelaria, eu sempre digo, ela tem duas coisas muito boas para o profissional. Primeiro, ela é uma atividade que propicia um desenvolvimento rápido. Eu já vi gente que começou como estagiário, 2, 3 anos depois já era gerente geral de hotel. Então, não é um tipo de atividade que você precisa passar anos e anos e anos se dedicando para ganhar uma promoçãozinha. Dá para você crescer rapidamente se tiver, né, aquilo que eu falei antes, a atitude, o comportamento, a postura. Então, esse é um primeiro ponto muito positivo da hotelaria. Se a pessoa quer, ela consegue se desenvolver rápido. E segundo ponto que eu acho muito legal da hotelaria é o fato de que a pessoa ela pode se desenvolver e melhorar muito como ser humano. A hotelaria aprende muita coisa e dá muita oportunidade para as pessoas de conhecer gente de culturas diferentes, de aprender idiomas, de aprender a se comportar em determinadas situações, de vivenciar ambientes que são completamente diferentes da realidade original delas. Então, o trabalho na hotelaria, eu conheço muitas pessoas que começaram muito humildes, muito sem referência, sem repertório, e saíram de lá, né, com um nível de cultural, de sofisticação profissional mesmo, enorme. Então, eu acho que a hotelaria ela tem isso, ela transforma as pessoas em pessoas melhores. Acho que é uma das coisas que mais me encanta dentro dessa profissão. Se um aluno assistiu a gente falando, eu quero trabalhar com isso, onde é que ela acha o Maurício, ou alguém que o Maurício queira que ela encontre para poder entrar? Você que está com dificuldade de buscar gente, eu te garanto que tem um monte de gente que vai estar animadinha aí agora, depois que você falou. Acho que eu vou lá na piscina do Hotel Jequiti. Como é que ela faz para encontrar? Qual é o caminho? Eu deixo como referência aqui para os alunos o nosso Instagram, que é Talentos Accor. Ali vão ter as vagas que a gente publica, vai ter as oportunidades de trabalho, vão ter casos de pessoas que trabalham lá, que são inspiradores. Ou o nosso site de carreiras, o Accor Careers, só colocar lá no Google Trabalho na Accor e você vai cair na nossa página. E são os caminhos mais fáceis, né? Buscar as nossas redes sociais, os nossos portais, e ali ele vai conhecer as vagas que estão abertas, vai poder se candidatar, vai poder colocar ali as pretensões dele, vai ser muito provavelmente chamado para conversar. Esse é o caminho, né? Tá. Maurício, você abriu um projeto, que eu espero que seja longo, você é o primeiro convidado, né? E a ideia era justamente... Vamos mudar. A ideia é justamente fazer com que os alunos, os estudantes consigam entrar em áreas, em profissões, em funções que ele hoje talvez pense que não podem. E para cair a ficha de algumas escolas que talvez valha a pena repensar a forma de educar, tá? Muito obrigado pela sua presença, né? E vamos torcer para que você consiga esses profissionais e esse projeto vá em frente. Obrigado, Roberto. Foi um prazer participar com você, uma honra ser o primeiro convidado, e vou acompanhar, né, a série. Espero que ela atinja aí os alunos que você quer atingir e ajude, né? Porque, no fim das contas, eu sei que você está fazendo isso para ajudar os alunos. Então, sucesso nesse canal.
Pessoal, acompanhe o Zero Paciência nas minhas redes sociais, no YouTube, no Instagram e no Spotify, que virão outras entrevistas e outras trocas de informações para vocês, tá? Conto com vocês lá.